Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar as mensagens desse momento, ou melhor, a mensagem do dia, para ver qual é o seu recadinho, universo. O que nós precisamos observar? Ops, caíram muitas, não dá para aceitar. Tem gente carregando o mundo nas costas. E sem necessidade, às vezes, né? Porque às vezes a gente carrega o que não é nosso. Tem isso também, né? A roda da fortuna não sai faz tempo. E a carta do mundo. O 10 de paus, ele traz pessoas cansadas. É aquela sensação que eu tô carregando o mundo nas minhas costas todo dia. Mas é um fechamento de ciclo também. Então, às vezes quando a gente já tá exausto, né? Pronto para desistir, vem o universo e fala, não desiste, porque nós vamos reverter esse quadro. Nós vamos, pelo menos, mudar aos poucos essa tua sobrecarga, esses teus problemas. Mas o que a gente precisa entender também, pessoal, que às vezes a gente carrega o problema dos outros. Não que você não deva ajudar, mas sempre dentro das tuas possibilidades. Eu sempre falo aqui, se você tem um amigo, ou se você está vendo uma pessoa com as mãos sobrecarregadas, você pode pegar uma sacola e carregar para ela, você vai estar aliviando o peso dela. Mas se é algo que a pessoa, que você fica sabendo que a pessoa está passando, pode ser um familiar, um amigo, um vizinho, alguém muito próximo, e você quer tomar para você aquela preocupação, você não vai resolver. E aí você fica doente, tentando resolver o problema dos outros que você não consegue. Então a gente precisa saber bem o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. Às vezes a gente pode simplesmente fazer uma oração, não tem mais o que ser feito. Mas no momento que você faz essa corrente de oração, você está ajudando muito, parece que não, mas sim. Então a gente precisa entender, eu tenho condições de ajudar ou eu preciso me curar primeiro, me restabelecer para poder ajudar os outros. Então essa percepção a gente precisa ter. Então se uma pessoa me ligar que está precisando de ajuda financeira e eu não tenho, não adianta eu ficar pensando sobre aquilo, tentando me desgastar com aquilo, porque eu não vou conseguir ajudar. Então o que a gente pode fazer é estender a mão, é ser solícito, estar sempre próximo. Se a pessoa às vezes está abalada, a gente tem que conversar bastante, incentivar, fazer ela ter pensamentos positivos, para poder mudar essa energia ruim que está à sua volta. Esse é o nosso papel como ajudante do universo. Nem sempre você carregar as cargas do outro vai ajudá-lo, porque ele precisa carregar, tá? Então a gente pode estar sempre disposto a ofertar a sua mão amiga, o seu ombro amigo, a você ouvi-lo no seu desabafo. Porque às vezes a pessoa está tão enrustida naquele problema que ela não enxerga outro caminho. E conversando com uma segunda pessoa, ele pode ter um insight diferente. Então é muito importante a gente saber ouvir as pessoas. E se a gente não tem nada para acrescentar, simplesmente ouça. Se você tem algo a acrescentar, faça de maneira que você não critique essa pessoa. Que ela se sinta acolhida. É isso que o ser humano precisa. O 4 de ouros vem trazendo pessoas apegadas a bens, a matéria. E isso é tão ruim,
Porque no momento que você deixar essa paragem por aqui, você não se desliga dos seus bens, das suas coisas. Por isso que as pessoas hoje elas estão muito material. Por isso que estão acontecendo tragédias dentro da própria casa. As pessoas visam apenas o material. As pessoas estão se esquecendo do amor próprio, principalmente. As pessoas estão se esquecendo que aqui nós chegamos sem nada e nós vamos voltar sem nada. Então a gente sabe que o bem material é necessário nessa vida, mas a gente tem que ter um parâmetro. Você não pode ficar refém do seu dinheiro, da sua ganância, dos seus bens, nada disso. Você se torna uma pessoa fútil, mesquinha, uma pessoa que ninguém quer por perto. E a vida não é isso. A roda da fortuna vem trazendo os altos e baixos da nossa vida. Os dias estão bons, outros não. Momentos bons, outros não. Mas a roda da fortuna é a carta da espiritualidade. Ela vem nos trazendo que a gente precisa entender que num momento você só pode contar com aquilo que você tem. Mas que você precisa ser grato pelas coisas que você já conquistou. A gente não pode olhar só naquilo que a gente não tem. Para a gente poder trazer esse equilíbrio que a nossa vida precisa. O yin e o yang, no momento que eles se encontrarem, eles precisam se encaixar. E isso é para tudo. Se a gente tem uma elevação espiritual boa, se a gente pratica o exercício da gratidão, se a gente pratica o exercício de observar os sinais que a natureza te envia, você começa a entender os porquês da vida da gente e você começa a aceitar. Você trabalha com aquilo que você possa mudar, mas tem alguma coisa que não diz respeito a gente mudar isso. Às vezes, é como tem um ditado que diz que você tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, é mais ou menos isso. Então, nós não sabemos o dia de amanhã, nem daqui a pouco. A gente pode fazer uma programação, mas nunca é uma certeza. Como já tem um ditado que diz que o futuro a Deus pertence, e é mesmo. O momento você já tem, mas amanhã a gente não sabe. Então, vamos procurar entender e trabalhar com aquilo que está em nossas mãos. A carta da Roda da Fortuna vem trazendo, tem pessoas que não acreditam nos sinais do tarô, mas o tarô, ele é muito antigo. Muito antigo. E na Espanha, quando ele surgiu, as pessoas, os reis, as pessoas abastadas da época, eles não faziam nada sem consultar o tarô. E toda a carta do tarô, ela traz um ensinamento diferente para o nosso dia a dia. E a Roda da Fortuna é uma carta, além de trazer essa energia da espiritualidade, é uma carta para a gente fazer uma reflexão muito forte das coisas que andam acontecendo, porque é uma roda. Agora ela está lá em cima, depois ela está lá embaixo, vice-versa. E nós devemos sempre estar com o emocional preparado para a gente entender essas fases da nossa vida no nosso dia a dia, para a gente poder alcançar o ápice, que é a carta do mundo, carta maravilhosa. Só que o ápice do mundo, para alguns, é diferente. Às vezes, aquilo que uma pessoinha mais humilde deseja é tão pouquinho que para você passa até despercebido esse mundo, mas para ele é o ápice. Então, a gente precisa respeitar. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua percepção e cada um tem o merecimento que tem. Então, a gente não pode querer o que é dos outros e nem desfazer o que é dos outros porque é pequeno, perto daquilo que nós gostaríamos de ter, que nós estamos em busca. Porque cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu objetivo. E a gente precisa encarar isso como uma realidade. Por que às vezes tem pessoas na mesma família, irmãos que estudam várias faculdades e outros
não gostam de estudar. E isso é trazido de outras vidas. E a gente precisa aprender a entender e respeitar o lado de cada um. O compartilhar. Que lindo. É a rainha de paus, se eu não me engano, ela. Olha que coisa mais linda. O compartilhar, tá vendo? Tudo a ver com a leitura, né? Porque eu falei aqui, o que a gente pode fazer para ajudar a pessoa, né? É você compartilhar sua atenção, estender a sua mão, o seu abraço. Às vezes é tudo que a pessoa precisa, né? Então, é muito importante isso. É você poder se sentir útil para as pessoas. Mas não da maneira que você quer, mas da maneira que a pessoa precisa e da maneira que você pode ajudar. Porque tem pessoas que ajudam pensando em algo que possa vir em troca. E o compartilhar, o ajudar, é você não se preocupar, é você não esperar nada que volta dessa pessoa. Quem vai te trazer o bem que você fez, ou o mal também, isso é parte do universo. É a entrega, é a doação, é a lei do retorno. Então, se você compartilhar coisas boas, o universo compartilha com você coisas boas. Aqui a pessoa está compartilhando frutas, o sorriso, a alegria, a espontaneidade, até a luz de uma vela. Iluminando o caminho, às vezes obscuro, daquela pessoa. A gente precisa poder passar essa alegria, esse sentimento bom para as pessoas. Esse sentimento de gratidão, de leveza, para que a pessoa também possa conseguir conduzir a vida dela, por pior que ela esteja naquele momento. Então, um sorriso seu, um bom dia, um abraço, estou aqui se precisar, é muito importante. A gente precisa parar de ser egoísta, que às vezes a gente pensa só na gente. E quando tá tudo bem com a gente, não importa os outros. Então, a gente precisa mudar os nossos conceitos, rever as nossas atitudes e começar a fazer uma reflexão mais profunda. Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.